A gente vai voltar a conversar ao vivo com Paulo Ricardo Sobral para sabermos as informações, então, sobre essa temporada de rematrícula nas escolas particulares. Agora está tudo certo, Sobral, a gente volta com você. Opa, agora me ouvem. Bom dia, Elton. Bom dia, Vanessa. Bom dia para você que está nos assistindo. Segundo o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo, o sindicato que rege aí essa categoria das escolas particulares, esse período de pré-matrícula começa agora nesse segundo semestre, especificamente depois do mês de setembro, mas que algumas instituições já começam agora, em agosto, a liberar esse procedimento, né? Existe uma lei que rege todo esse processo de rematrícula. A gente está falando desde a parte financeira para aquela questão também das compras do material escolar. E sobre esse assunto nós vamos conversar com o advogado especialista em direito do consumidor, Sérgio Murilo França. Muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia Espírito Santo. Vamos começar falando sobre o que muita gente tem dúvida, a questão da inadimplência. Às vezes, os pais, os responsáveis por aquele aluno, estão com as mensalidades atrasadas. Aquela escola, ela é obrigada a fazer o processo de rematrícula mesmo assim, ou, segundo a lei, ela pode optar por não fazer? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Elton. Bom dia, Vanessa e a todos que nos assistem. Nós temos, além do Código de Defesa do Consumidor, também essa Lei Federal 9.870 de 99, que visa justamente garantir o equilíbrio dessa relação contratual entre alunos, pais e responsáveis financeiros com as instituições de ensino. E nesses casos aí, ela regula o pagamento das parcelas, que a gente chama, né, no ditado popular aí, de mensalidades, mas na verdade são parcelas que são divididas ali entre o semestre ou o ano, né, dependendo se for cobrado de a instituição para a qual ele quer ir é que não pode se recusar. Então, assim, essa relação contratual que foi estabelecida entre o aluno e a instituição de ensino, se ele ali acarreta uma inadimplência, né, ele não está pagando ali as mensalidades, essa instituição de ensino na qual esse aluno está matriculado, ela pode se recusar a efetuar a rematrícula para o semestre ou para o ano seguinte. O que ela não pode fazer é reter documentos, né, ali que possam possibilitar a transferência desse aluno para outra instituição de ensino, assim como essa outra instituição de ensino, ela não pode se recusar a se matricular esse aluno por conta da inadimplência, né, com outra instituição de ensino, não pode também aplicar sanções pedagógicas, né, ali como efetuar a proibição de fazer prova, determinadas disciplinas, né, ou mesmo efetuar qualquer tipo de atividade ali na instituição. Então quer dizer que ela pode se recusar a rematricular aquele aluno, mas ela não pode se recusar a fornecer documentos como, por exemplo, histórico escolar. A gente ouve muito isso, que isso acontecia e às vezes até acontece ainda. Exatamente, isso infelizmente ainda costuma acontecer, né, nessa tipo de relação contratual. Isso não pode porque é uma prática abusiva também prevista no Código de Defesa do Consumidor. Ali, quando você retém qualquer tipo de documento, histórico escolar, certidões ali, certificados, para possibilitar esse consumidor inadimplente efetuar a matrícula em outra instituição de ensino, está ocorrendo ali uma cobrança vexatória, né, que é vedado também, é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor, porque impõe um constrangimento a esse aluno ali, ou seja, ele paga ou ele tem a transferência. Então, isso não pode acontecer de forma alguma. Isso, inclusive, é previsto como crime no próprio Código de Defesa do Consumidor, combinando pena aí de 3 meses a 1 ano, além de multa. Então, esse consumidor tem o direito de pegar os documentos ali e se matricular em outra instituição. A instituição ali que tem esse débito em aberto com esse aluno, ela pode, de acordo com a lei federal também, a partir de 90 dias dessa inadimplência, efetuar ali as possibilidades de cobrança, como, por exemplo, começa as cobranças extrajudiciais, né, com a notificação extrajudicial para pagamento em determinado prazo, as ações de cobrança também dessas mensalidades em aberto e em atraso, ou mesmo a negativação, né, nos órgãos de defesa do consumidor ali, desse pai o responsável. É isso que eu ia perguntar ao senhor. A lei também prevê essa negociação desses débitos. Como é que ele pode ser feito? Podem ser parcelados? O que é que a lei diz sobre isso? Sim, aí vai variar de acordo com a política que é estabelecida pela própria instituição de ensino, né? Ele pode, ali, o consumidor inadimplente, procurar ali o setor financeiro, ali o setor, né, de secretaria da instituição de ensino para poder ali, regularizar os seus débitos. A instituição de ensino pode parcelar mesmo ou pode também não aceitar ali o recebimento fora das diretrizes contratuais. E aí tem que ver como é que determina o contrato. Muitas vezes o próprio contrato de prestação desses serviços educacionais vai prever nas possibilidades de inadimplência como que isso pode ser negociado entre as partes. Agora, doutor, e taxa de rematrícula, taxa de matrícula, isso existe ou é errado? Taxa de matrícula muitas vezes é confundida com a parcela do mês de janeiro, né? Porque nós temos aí, como se fala popularmente, a questão das mensalidades, mas que na verdade não são mensalidades, são parcelas. Porque
diferente de um contrato, por exemplo, de telefonia, que você paga por mês ali para ter esse serviço prestado por mês e você pode cancelar a qualquer momento, no contrato de prestação de serviços educacionais você contrata por período letivo, né? Ou por semestre ou por ano. Então você paga esse valor dos 6 meses ou dos 12 meses parcelado em 12 prestações. Então, muitas vezes o pai, o responsável financeiro, ele faz a rematrícula desse aluno e paga o mês de janeiro, mas esse mês de janeiro é referente à primeira parcela e não à taxa de rematrícula, né? Como costumam dizer ali popularmente. Mas e se, além dessa parcela do mês de janeiro, digamos, seja cobrada uma taxa a mais para fazer esse processo de matrícula, ou até agora mesmo, já que a gente está vendo que tem escola que começa com esse procedimento agora. Você está pagando ali aquela parcela referente ao mês de setembro, por exemplo, eles pedem uma taxa a mais para fazer a rematrícula desse aluno. Não pode. É proibido pela lei, pelo Código de Defesa do Consumidor, não pode ser cobrado qualquer taxa, né, qualquer tarifa adicional ali às prestações, né, que já são pagas. Então, assim, se tiver determinada taxa de matrícula ali, essa instituição de ensino, ela cobre essa taxa de matrícula, essa taxa tem que ser diluída no valor das prestações. E aí tem que estar previsto em planilha de custos, por exemplo, porque o consumidor ele tem direito a acessar ali de forma transparente, né, esse dever de informação da instituição de ensino para com o consumidor e saber o que ele efetivamente está pagando nessa prestação e nessa parcela. Para encerrar, às vezes, quando a gente tem essa rematrícula, já vem aí também previsto um reajuste da mensalidade, na mensalidade, como o senhor falou, das parcelas. Quando é que é previsto, quando é que é correto esse reajuste? O reajuste, geralmente, ele ocorre, né, de ano em ano e é justamente o que é previsto pela lei federal. O reajuste, uma vez aplicado, por exemplo, no mês de janeiro, por determinada instituição de ensino, ele não pode ser aplicado dentro desses 12 meses, só no próximo mês de janeiro. E esse reajuste também, como é previsto pela lei, ele não pode ser arbitrário, unilateral, né? Assim, a instituição de ensino não pode decidir ali que ela está querendo aumentar. Esse reajuste ele tem que refletir o aprimoramento do processo pedagógico. E isso tem que ser comprovado por meio da planilha de custos, ali que tem que ficar acessível aos consumidores. Porque vai interferir a questão do aprimoramento pedagógico, a aquisição de material, tecnologia, contratação de professores, aí sim a instituição pode reajustar o valor. Muito obrigado pelas informações. Nós conversamos com o advogado especialista em Direito do Consumidor, Sérgio Murilo França, e é justamente isso que diz, né, o SINEP, que é o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Estado do Espírito Santo, que cada escola define seu próprio reajuste de mensalidade de acordo com os investimentos e melhorias com base em sua planilha de custos para o ano seguinte. A nota também fala que, em caso de débito, as escolas podem ter políticas específicas para rematrícula, mas como a gente já explicou aqui, com a ajuda do advogado, eles jamais podem se recusar a fornecer documentos importantes do aluno, como, por exemplo, o histórico escolar. Vanessa, Elton.